Você é uma autoridade. Você não poderia ter assinado esse contrato de dezenas ou centenas de milhões. Isso é corrupção. Aí a pessoa diz, mas eu vi você furando a fila da padaria ontem, tá vendo? Quem é você para falar de mim? Então é isso. Aí você convence o eleitor de que todos os políticos são corruptos. Porque um assina um contrato de centenas de milhões de reais com alguém que ele deveria fiscalizar, mas o outro fura a fila, entendeu? Chamar os nossos comentaristas, chamar o Mota. O Mota acompanhou essas movimentações e as justificativas de Nicolas Ferreira explicando o voo na aeronave de Daniel Vorcaro. Na verdade, a aeronave pertencia a uma empresa, essa empresa com vários sócios, um dos sócios, Daniel Vorcaro. E aí tem esse exemplo dado por Nicolas Ferreira, né? Como é que ele iria imaginar que no futuro Daniel Vorcaro iria se complicar com a justiça por conta das fraudes no Banco Master, Mota? A menção ao voo, é preciso destacar, foi em 2022, durante a campanha. Uma medida da importância do Nicolas é a ânsia, a sofreguidão com a qual a esquerda brasileira divulgou essa notícia, Caniato. Parecia que era um outro carnaval, parecia que o PT tinha ganho uma eleição. Eles entraram em festa divulgando essa informação. Vários cardeais do partido nas redes sociais hoje, como se ela significasse o fim do mundo ou o fim do Nicolas. Não significa. A explicação que o Nicolas deu faz sentido. E não há nenhuma evidência de que Nicolas tenha feito ou deixado de fazer qualquer coisa em função dessa viagem. Se há uma coisa certa nessa história toda, eu desconfio que seja essa. Nicolas vai transformar esse ataque em outro vídeo, com dezenas de milhões de visualizações. Em uma aeronave que pertence a uma empresa, e essa empresa tem alguns sócios. Um dos sócios, Daniel Vorcaro. E aí, Nicolas disse, eu fiz esse voo em 2022. Como é que eu, naquela época, saberia que ele, anos depois, se envolveria em uma fraude fiscal, ou seja, o tal do pré-crime, né? E aí ele fez, inclusive, a tal da comparação. Então eu não posso pegar mais um Uber, eu tenho que entrar no Uber e perguntar o seguinte para o motorista, você vai cometer algum tipo de crime nos próximos 4 anos? Se for cometer, me avisa que eu não entro nesse carro. Enfim, fez uma ironia ali. Mota, mas você acha que essa notícia ou essa tentativa de alguns de escarafuncharem as viagens de aeronave do Nicolas, isso dá o tom um pouco do que vai acontecer na campanha eleitoral? Aquela história de jogo sujo? Não há dúvida nenhuma. Essa é uma das táticas mais antigas da turma da esquerda e da política de uma forma geral, né? Que é você tentar encontrar equivalência moral entre coisas que não são equivalentes. Então, eu digo, olha só, você fez um contrato totalmente indevido, você é uma autoridade, você não poderia ter assinado esse contrato de dezenas ou centenas de milhões, isso é corrupção. Aí a pessoa diz, mas eu vi você furando a fila da padaria ontem, tá vendo? Quem é você para falar de mim? Então é isso. Aí você convence o eleitor de que todos os políticos são corruptos. Porque um assina um contrato de centenas de milhões de reais com alguém que ele deveria fiscalizar, mas o outro fura a fila, entendeu? É isso, é uma tática muito antiga, Caniato, e que geralmente funciona. Mas nesse caso, trata-se do Nicolas. Você, Mota, a ONU e a sua justificativa quase que defendendo o regime iraniano, né? A ONU teria dificuldade de reconhecer uma arma nuclear se aparecesse uma lá na porta do prédio deles, Caniato. Porque a ONU estava em Gaza durante anos, enquanto o Hamas construía túneis, montava bases em hospitais e produzia milhares de mísseis. E a ONU não viu nada. Vocês sabiam que o Irã presidiu o Fórum do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em novembro de 2023?
O Irã é o país que tem uma polícia religiosa que mata mulheres que não usam véus. No mês passado, o Irã foi eleito vice-presidente do Comitê da Carta da ONU. Esse comitê é um órgão encarregado de examinar e fortalecer os princípios do documento fundador da ONU. Vocês já pensaram que maravilha ter os princípios da ONU fortalecidos pelo Irã? No mesmo mês, no mês passado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enviou uma mensagem de felicitações ao Irã pelo aniversário da Revolução Islâmica de 1979, que todo mundo sabe é um marco da proteção dos direitos humanos, é um marco da civilização no mundo. O regime iraniano arma terroristas no Iraque, no Líbano, no Iêmen, em Gaza, na Europa e nos Estados Unidos. O regime do Irã massacrou pelo menos 30 mil dos seus próprios cidadãos que protestavam nas ruas por mais liberdade. Eu acho que todo mundo concorda que é inadmissível que um regime como esse faça parte da ONU ainda, a não ser que a ONU não signifique mais nada. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Para o Roberto Mota. Mota vai analisar esse movimento de várias figuras importantes, inclusive já há 43 mil assinaturas que pedem o compromisso para o lançamento desse código de ética para integrantes da Suprema Corte. Você, Mota? Mais uma manifestação na USP com direito à cartinha? Agora a coisa vai. O problema está resolvido. Como é que é o nome do manifesto? Ninguém acima da lei? Ué, onde esses manifestantes estavam nos últimos 8 anos? Eu vou confessar, código de ética para magistrados, para mim, continua sendo incompreensível. É como você dizer que os engenheiros precisam de um código de aritmética. O engenheiro que não sabe aritmética não é engenheiro. Quando se trata da Corte Suprema, então, ou de qualquer tribunal elevado, o código de ética não faz sentido nenhum. Porque esses magistrados, eles são os guardiões da lei e da Constituição. Companheiros da USP, nenhum código de ética que vocês inventarem vai ter mais força do que a Constituição. Quem não segue a Constituição, muito menos vai seguir um código de ética criado pelos companheiros da USP. E se vocês não conseguem entender essa questão lógica básica, aí nós temos que admitir que o problema é grave. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura. É um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua 2ª edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira.
Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião, é um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.